Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo à Era Nova. Hoje, nosso 26º estudo do livro Que é o Espiritismo. O item a ser tratado hoje será Esquecimento do Passado. Antes de nós adentrarmos ao estudo, vamos abrir aleatoriamente o livro Vigiai e Orai, ler uma mensagem e aconchegar ela no nosso coração. Vamos lá? Quando alguém te fale de passado, acautela-te. A rigor, ninguém sabe o que fostes ou o que fizestes em pregressas existências. Muitos se referem à reencarnação apenas para conseguirem o que desejam de ti. Não te permitas iludir pelos que não te respeitam os sentimentos. Infelizmente, muitos que te falam de amor no passado estão apenas pensando em sexo no presente. Compromisso sério não se alicerça na mentira. Não te entregues afetivamente a quem esteja compromissado com outrem. Os espíritos superiores não se prestam às revelações levianas e nem são instrumentos para o mal. Bom, como vimos, nada acontece por acaso, não existe coincidência. A gente abriu aleatoriamente essa mensagem e que se refere a passado, para que a gente possa nos acautelar quando alguém vem com um argumento de que tem uma ligação passada, sendo que, como a mensagem nos fala, ninguém sabe o que fostes ou o que fizestes no passado. Então acautela-te, presta atenção, segue o seu sentimento, a sua intuição e saiba que Deus está no comando de tudo. E que quando às vezes uma luzinha vermelha acende dentro de nós, é porque a gente precisa se acautelar. Muito bem? Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga que conduz este estudo, rogamos a mim, a inspiração e a doce e suave condução, e a todos os corações que vão nos assistir, que vão nos ouvir, que possam ter o entendimento devido. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, harmonizados nossa mente, o nosso coração em conjunto, damos sequência ao capítulo 2 do Cético do livro Que é o Espiritismo, como bem foi falado, esquecimento do passado. A pedagogia é, primeiramente, a leitura, ele é um item que tem um argumento um pouquinho maior, mas é um argumento muito válido, muito bom de se ouvir, que nós vamos ler e depois nós vamos comentar sobre, tudo bem? Vamos lá? Visitante. Eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores, se delas não se lembra. Porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira. E assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que, cada dia ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos que aos 10 anos? Enquanto me lembrando destas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra com o aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da 4ª série se não se lembrasse do que aprendeu na anterior. Estas soluções de continuidade na vida do espírito irrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser. De onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência, para se renascer sem consciência do que se foi? É uma espécie de nada? Essa é a colocação do visitante. Allan Kardec responde da seguinte forma: de questão em questão, me conduzireis a vos ministrar um curso completo de Espiritismo. Todas as objeções que fizestes são naturais naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra em um estudo sério uma solução bem mais explícita do que a que eu posso dar numa explicação sumária por si mesmo. Deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo.
E quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem uns dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se liga a outras questões de igual importância e que, por isso, não farei mais do que aflorar aqui. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada do que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa por ele saber de onde, como e sobre a orientação de que professores ele fez o ano anterior se, alcançando a 4ª série, ele sabe o que se aprende na anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e pela sua insubordinação, se estes castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e em moralidade. Eu digo em moralidade porque se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências, quando retornar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de dever a tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor alicerçada porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-a, o espírito recobra a lembrança do seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada e do que lhe resta ainda a realizar. De sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, frequentemente, é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, que se sua duração fosse aumentada com as lembranças do sofrimento do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis, talvez, a rudes castigos que haveis suportado por faltas que, atualmente, repugnariam a vossa consciência. Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria, imaginando que o mundo sabe do mal do que haveis feito? Que importa o que haveis podido fazer e o que haveis podido suportar para expiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado inoportuno, agireis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Assim, quantos homens gostariam de poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos disseram, ao fim de sua caminhada, se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nessa vida, refarão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em nossas relações, em vosso lar mesmo, se encontre um ser do qual tendes muitas queixas, que talvez vos arruinou ou desonrou em uma outra existência, e que, espírito arrependido, vem se encarnar em vosso meio, unir-se a vós pelos laços de família, para reparar o mal que vos fez pelo devotamento e sua afeição. Ambos não estaríeis na mais falsa posição se, todos os dias, os dois vos lembrasseis de vossas inimizades?
Ao invés de se apaziguarem, os ódios se eternizariam. Concluí com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Querieis disso uma prova atual? Que um homem condenado às galeras tome a firme resolução de se tornar honesto. O que ocorrerá em sua saída? Será repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre o recolocará no vício. Suponhamos ao contrário, que todo mundo ignore seus antecedentes. Ele será bem acolhido. Se ele próprio pudesse esquecê-lo, não seria por isso menos honesto e poderia andar de cabeça erguida, ao invés de curvá-la sobre a vergonha da recordação. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nestes mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque aí lembram-se de sua existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à sua estada em mundos inferiores, ela é mais que um sonho mau. Muito bem, finalizada a leitura do nosso item de hoje, nós vamos fazer uma breve fala sobre este. Esquecimento do passado. Eis uma dúvida muito corriqueira entre as pessoas não espíritas, né? E entre as pessoas espíritas, às vezes, também, né? Por que esquecemos o passado? Qual é o motivo de não lembrarmos das nossas existências, das nossas experiências terrenas anteriores? Eis os motivos. Kardec colocou eles de forma clara, né? A gente precisa ter esse esquecimento de forma consciente para que nós consigamos conviver com as pessoas, para que nós consigamos... Só um pouquinho. Não nos culparmos tão incisivamente sobre os atos cometidos anteriormente, mas sim termos a responsabilidade sobre eles. Porque a gente é herdeiro de nós mesmos. E aí esse passado foi construído como? Nas existências anteriores. Foi construído através dos relacionamentos, das vivências e convivências entre as pessoas. Esses relacionamentos criaram divergências, simpatias, antipatias, criaram experiências de vida. Essas experiências de vidas ficaram armazenadas, né, no nosso inconsciente. Este inconsciente, quando nós retornamos e que nós reprogramamos retornar, ele fica no passado, ele fica nesse véu desse esquecimento, né? Porque nós não precisamos lembrar no dia 10 de outubro de 1810 aconteceu isso. Não, nós vamos ter o sentimento dentro de nós de que nós já vivemos naquela época. Nós vamos ter assim o gosto por uma roupa daquela época, mas nós não precisamos lembrar as cenas, os detalhes, não há necessidade. Até mesmo porque isso atrapalharia a nossa vida no dia a dia. Pense se nesse momento eu lembrasse de 100 vidas ao mesmo tempo. Eu não iria ter concentração para nós conversarmos sobre este item. Eu não iria ter o foco que a minha mente, que o meu campo mental precisa ter neste momento para poder concatenar os meus raciocínios. Então é necessário que nós tenhamos esse esquecimento. E aí a gente lembra que nós somos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós construímos com as pessoas, que nós vivenciamos, faz parte de nós. As experiências boas ou não, como André Luiz nos fala, é a nossa colcha de retalho de hormônios psicológicos que compõem o nosso perispírito, aonde está armazenado de forma energética as nossas experiências. É profundo, né? É interessante. Para quem está chegando aqui, André Luiz tem várias obras e que ele nos traz o conhecimento do mundo espiritual, e a gente vai vendo nas obras de André Luiz o despertar de um espírito, né, o burilamento de si mesmo. E é muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, ouçam em audiobook, ou se quiserem ler, são 16 obras de um cabedal imenso de conhecimento. Mas voltando aqui ao nosso item, porque nós só citamos André Luiz,
nós temos esse conhecimento do passado de forma muito inconsciente. E aí ele vai ficando na nossa estrutura mental, né? Ele vai ficando em forma de vibração, de sentimento. E aí essas estruturas, em todos os seres humanos, elas vão ter a mesma formato, vamos dizer assim. Então eu vou me relacionar com a estrutura psicológica do outro com o mesmo formato, aí eu consigo conviver. Por quê? Porque no dia a dia nós temos algo chamado conjuntura. A conjuntura é o conjunto dos fatos e dos relacionamentos que nós vivenciamos, daquilo que nos tira da zona de conforto, daquilo que traz o novo para nós, daquilo que faz a gente andar um pouquinho mais para frente, né? E aí tirar da zona do conforto é excelente quando a gente precisa mudar, quando a gente precisa se desafiar num trabalho novo, num relacionamento conflitante, numa leitura que às vezes eu não estou entendendo, mas voltar até ela, mas preciso mudar de país, preciso enfrentar uma crise climática, financeira. Isso nos leva para frente, porque a gente precisa buscar soluções para aquela problemática que estamos vivenciando. Por quê? Porque se eu não busco solução, inconscientemente eu vou querer ficar na minha zona de conforto, no meu comodismo, não é? Psicologicamente falando. E aí eu vou ficar no meu passado, né? E aí isso não é legal. Então a gente precisa ter essas experiências da vida que nos levam para frente, para que a gente possa ir se relacionando sempre mais com mais pessoas e de preferência melhor, né? Aí esses relacionamentos, esses campos de experiências do dia a dia, eu fiz aqui algumas anotações, por isso que eu tô me vendo. Eles vão criando para nós estes movimentos, essas provocações, e aí eles vão gerando em nós desenvolvimento, vão alterando a nossa estrutura, porque quando nós temos uma conjuntura, que são experiências novas, ali em movimento na nossa vida, e eu aprendi com essa conjuntura, eu adquiri algo, né, nessa conjuntura aqui, aí ela decanta, ela desce para minha estrutura mais profunda. Então, se eu aprendi, se eu tive uma lembrança boa, se esse afeto me trouxe coisas boas, vai ficar lá no meu coração, a gente diria assim, numa linguagem mais popular, né? Mas ele vai ficar no nosso inconsciente, na nossa estrutura psíquica mais profunda. Vai lá para o nosso reflexo matriz, como nos diz a irmã Defoe no livro Reforma Íntima. Ele vai ficar lá armazenado. E aí a gente só vai acessar isso quando a gente precisa, né? Uma forma de um ímpeto, de uma ação maior. E aí é muito lindo, né? Essa questão divina, porque aí a gente vê que cada um de nós tem conjunturas ou experiências diferentes. Cada um de nós vê o mundo e age de forma diferente, em relação a situações adversas. Pode ser a mesma situação, mas eu vejo da forma A e o outro vê da forma Z. E aí o A e o Z não vão formar algo legal, né? Eles vão ter um embate. E aí eu preciso conviver, eu com A e com o outro Z. Eu tô lá no mesmo ambiente de trabalho, convivendo. E aí, como é que eu vou conviver? Né? Vamos supor que essas duas pessoas tenham aí um amor adoecido, né? E tem um ódio, porque o ódio é o amor adoecido. E eles precisam ter essa convivência para que eles voltem a se respeitar, se compreenderem, para que no futuro, quando tiverem condições, voltarem a se amar de forma fraterna. Não estou falando de amor afetivo, estou falando de amor fraterno. E aí, se eu tenho A, a minha conjuntura de experiência aqui reencarnatória me leva para o A e o outro Z, eu vou ter uma diferença de encaixe. Então, eu vou me relacionar com o outro como? Com a minha estrutura psicológica, né? Com o meu reflexo matriz, com aquilo que Deus fez igual em todos os seres humanos. Aí a minha estrutura é desta forma, do outro aqui também. Aí eu encaixo, eu consigo conviver. E aí a gente vai vendo a misericórdia divina nisso tudo. Porque aonde que vem o véu do esquecimento, melhor dizendo? Nas nossas conjunturas, nas nossas experiências. Deus vai lá e coloca um véu para nós esquecer, né? Ele não deixa que nós acessemos, mas ele deixa na estrutura profunda do ser o sentimento, a vibração, a energia.
Entende? Então Deus nos dá o esquecimento do passado como misericórdia, como uma forma de nós termos condições de convivermos uns com os outros, de criarmos novas experiências, mesmo tendo visões diferentes do mundo, das pessoas, das coisas. Assim como também, aqui nos adentrando bem especificamente ao texto, para que nós possamos ter a nossa integridade humana permanecida, porque é o que ele cita aqui. Se um homem é condenado às galeras, galeras eram uma antiga prisão, um barco grande, e que se alguém cometesse um crime, ele tinha que ir para esse barco, e ele tinha que ficar lá no subsolo, lá embaixo, nas casas de máquinas, remando, colocando lenha lá onde precisasse, com trabalhos assim muito complexos, né? Então era um preso que era utilizado para conduzir essas galeras, que são navios antigos. Então, ele cometeu um crime, ele foi para as galeras, né? Tem nos livros, nos romances de Emmanuel, tem essas citações, né? Nesse sentido. E ir para a galera era pena de morte, né? Porque você não ia ter condições de sobreviver muito tempo. E aí, essa pessoa, se saísse dessa prisão, e todo mundo soubesse o que a pessoa fez. Então, ele saiu da galera, né? Ele desencarnou, ele reprogramou uma nova encarnação, ele voltou ao ambiente terrestre, ele está próximo às mesmas pessoas, aos mesmos espíritos reencarnados, para que eles consigam reequilibrar aquela cena do crime e tudo. E aí vamos supor que a vítima dessa pessoa identificasse, ele lembrasse, olha, ele fez isso comigo há 2 séculos atrás. Como que ele ia reagir? Esse homem ia ter condições de se reajustar às próprias leis conscienciais e às leis da sociedade? Muito provavelmente não. Porque não iria ter condições de reconectar com aquele espírito, de mostrar para aquela pessoa que naquele momento foi a vítima, que ele tinha se erguido, que ele tinha aprendido, que ele tinha se arrependido e que agora ele era um homem diferente, entende? E aí deu o esquecimento para as duas mentes. Então ele esqueceu, mas ele tem aquela latência, que ele tem, é como se ele tivesse uma dívida com o outro, né, com aquela vítima. Então ele tem aquilo, aquela vibração, né, de dívida. E o outro fica meio assim, não sei se eu acredito, não sei se eu confio, não sei se eu chego perto. E aí esse esquecimento de ambos faz com que aquele que tem a pulsão de quitar essa dívida haja diferente e mostre que ele já é merecedor do reconhecimento e do perdão, e aquela pessoa que foi a vítima tenha também o véu do esquecimento, a oportunidade de olhar com outros olhos para aquele espírito, para aquele indivíduo, numa nova roupagem terrena, de que, olha, mudou de atitude, está diferente, acho que eu já posso começar a conviver de forma longa. Aí numa outra existência vem, acho que eu já consigo, porque tem novas experiências positivas, a confiar. Veja quanto que Deus nos ama, né? Quanto é necessário o véu do esquecimento para que nós mantenhamos a nossa sanidade mental, para que nós consigamos conviver uns com os outros, para que nós possamos sempre ter a oportunidade do recomeço da melhor forma possível, sempre ter a oportunidade de nos fazermos melhor e a gente usar para isso o quê? A nossa vontade ativa. Porque se eu fico lembrando que eu já fui um criminoso, eu vou ficar, ai meu Deus, eu fui isso, eu vou ficar me vitimizando. E eu vou ficar preso ao passado. E isso não vai me levar a lugar nenhum. Agora, se eu tenho uma latência que eu não gosto do crime, vamos supor assim, então eu vou ficar longe. E se eu não gosto, eu vou ter a vontade de ser um ser humano melhor perante a sociedade. Entende que o esquecimento do passado é a oportunidade divina de nós recomeçarmos conosco mesmo para fazermos melhor. E aí isso dá um alívio no meu coração de falar isso, né? Porque a gente vê realmente o quanto Deus nos ama. E a gente vê que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos,
de sermos melhor, de nos olharmos, corrigirmos as nossas más tendências. Por isso que ele nos pede o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai identificar em nós aquilo que tem de latência, aquilo que eu tenho de forma inconsciente como má tendência, que eu preciso domar, que eu preciso domesticar, que eu preciso conter, que eu preciso melhorar. E assim, com a vontade de melhorar, eu vou ter a oportunidade de ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor através das minhas atitudes. Portanto, Kardec explicou por que é necessário termos o esquecimento do passado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem ao início da leitura do texto, prestem atenção, vejam que no texto tem uma parte que fala assim, que assim se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Essa oportunidade de recomeço, de fazer diferente, de ser melhor, eu estou progredindo. Para isso, Deus nos dá o esquecimento. Deus nos dá a misericórdia de não olhar para um ente que hoje eu amo muito e pensar assim, meu Deus, eu já prejudiquei. Pensa a culpa que não seria. Portanto, agradeçamos o esquecimento do passado e saibamos que ele é necessário na nossa condição humana. Kardec até fala que em outros mundos mais superiores isso não há mais necessidade, mas nós, reencarnados aqui na Terra, ainda necessitamos e graças a Deus, Deus nos concede. Muito bem, o item de hoje finalizamos aqui, pedindo a vocês a divulgação deste canal, se fizer sentido a vocês, pedindo a vocês que curtam, compartilhem, para que o YouTube veja que esse conteúdo tem um significado, ele tem uma importância, e assim a gente vai divulgando de forma caridosa a doutrina espírita, a doutrina que nos consola, que nos coloca na razão sobre todas as coisas, a doutrina que salva a gente da gente mesmo. Então, eu vou fechar os meus olhos, encerrar com uma breve prece. Mestre amado Jesus, obrigado por mais este estudo de luz. Ilumine cada pessoa que nos acompanha neste instante. Derrame sobre cada um as suas bênçãos e a sua misericórdia constante. E que assim seja. Gratidão a vocês, gratidão por terem assistido até aqui, por terem divulgado. Continue conosco. Até o nosso próximo estudo. Até mais.